A senhora vai assumir a FUNAI, né? Qual foi a responsabilidade na FUNAI nessa situação que os Yanomamis estão vivendo? Olha, a FUNAI, como você já falou, ainda estou assumindo, né? Mas eu já vi que o garimpo e a destruição, né? A FUNAI já tem esse posicionamento que já é crime, né? São crimes, né? Tem que ser tratado dessa forma, né? A invasão aumentou, né? O garimpo hoje ele está sendo A comandado por invasão um crime aumentou organizado. assim, teve uma. é, Quando eu perguntei da responsabilidade da FUNAI, né? Porque a gente sabe que durante o governo Bolsonaro, a FUNAI foi utilizada, inclusive, né? Havia muitas críticas em relação a isso. Quer Então, dizer, a pela FUNAI própria teve omissão dos órgãos responsabilidade nisso, públicos. facilitou a invasão de garimpeiros, ou pelo menos não limitou isso, não protegeu os indígenas? O governo Bolsonaro, ele já entrou com essa proposta de campanha, né? Então, não só a FUNAI, mas todo o governo em si, né? Ele não somente não agiu, ele se omitiu de cumprir as suas obrigações constitucionais, mas também ele encorajou as invasões. Então, quando eu falo que avançou consideravelmente, é porque houve um estímulo digamos assim, o fato do presidente ir em Roraima, ir numa área de garimpo, e dizer que ia regulamentar, isso acaba que provoca um aumento da invasão e encorajamento das pessoas que acham que aquele crime, o fato de invadir terra indígena é crime, garimpo ilegal em terra indígena é crime. Então, se acham nas condições de impunidade e também que algum dia essa situação seria regulamentada. Então, não é regulamentada porque se trata de um crime. A nossa Constituição Federal ela não permite garimpo em terras indígenas. A questão da mineração em terras indígenas é uma situação que ainda não se regulamentou e então é considerado crime. Então, quando o próprio órgão de Estado, o governo, ele vai e fomenta toda essa propagação, então as pessoas ali no seu dia a dia acham que garimpo é a solução para a crise econômica. Então, por outro lado, né, os garimpos que ficaram mais agressivos se tornaram crime organizado, porque não é aquele pequenininho que tem poder econômico na mão, mas sim as empresas que fomentam a entrada de garimpo, como a empresa aérea, como abastecimento de garimpo, em razão de toda essa conjuntura. Complementando aquela discussão que a gente estava falando, por que, que o Yanomami não se. Porque leva toda uma interferência externa, a questão da bebida alcoólica, a droga, inclusive facções, né? Acaba que causam um conflito. Então, muitas pessoas relatam que não conseguem mais nem sair para a roça. E, Uhum. fora isso, as ameaças de morte, abusos sexuais, a, toda a interferência em relação aos jovens. Então, assim, o governo Joênia, sabia disso e não fez nada. Então, assim, foi Jo- omisso e encorajou todos esses crimes. Joênia, falando, ainda seguindo um pouco na questão da FUNAI, dando sequência à pergunta da Fabíola, o Bolsonaro, durante a campanha eleitoral, ele deu uma declaração especialmente sobre a FUNAI. Ele disse que, se eleito, ele ia dar uma foiçada no pescoço da FUNAI. Eita. Ou seja, ele ia matar a FUNAI. Ele vai dar vou dar uma foiçada no pescoço da FUNAI. Ele disse isso a empresários no Espírito Santo e começou a dizer um monte de coisas, né, para um monte de coisas absurdas. Começou a dizer que se alguém acha um cocô petrificado de indígena, acabou a fazenda, que se um indígena monta uma casa no meio da praia, a FUNAI vai lá e diz que aquilo é uma terra indígena e acabou, né? Ah, Ele cumpriu isso, essa foiçada é o sucateamento, o desmonte, a política anti-indígena, ela foi bastante encorajada dentro da FUNAI. Hoje a FUNAI se encontra totalmente sucateada, servidores que respondem PAD por tentar defender os direitos indígenas. Então, inclusive, encontramos aí um PAD em nome do Bruno Pereira, né, que não foi nem extinto, ele foi assassinado e o PAD ainda existe. Então, isso, quando eu tomar posse, é a primeira coisa que eu vou tirar. Enfim, mas teve todo o encorajamento para reverter
a obrigação da FUNAI, encorajar tanto invasões, flexibilizar regras, como, por exemplo, aquela instrução normativa que a semana passada nós revogamos junto com o IBAMA, que era justamente a entrada de outros projetos, de outros fazendeiros que tinha um olhar de exploração dos recursos naturais dentro de terras indígenas, e colocou militares, principalmente, para gerir. Então, colocou pessoas deles justamente não para proteger, mas para facilitar invasões, facilitar a entrada de pessoas para explorar e, por outro lado, perseguiu os indígenas, perseguiu quando estiveram denunciando em tribunais internacionais, proibiu o cúmulo de, a partir do primeiro momento que eu fui na FUNAI, tanto os servidores como lideranças indígenas falaram que há 4 anos, ou mais de 4 anos, não conseguiam entrar na sala da presidência. Então, por aí a gente já tira a política anti-indígena que era desenvolvida pela FUNAI. E eu creio agora que, a partir desse momento que o governo está apurando as responsabilidades, também deve ser apurada a responsabilidade de quem assumiu a FUNAI nesses tempos, que também é cúmplice dessa situação que está acontecendo na área Yanomami, tanto do lado da questão da saúde, mas na responsabilidade do avanço dos garimpos. Eu acredito que essa foiçada que você diz que Bolsonaro ia dar na FUNAI, ele chegou a dar pela falta de investimento, pela falta dos recursos para a FUNAI cumprir sua obrigação, pelo estímulo às invasões e por ter colocado pessoas que se omitiram de cumprir suas obrigações institucionais. Então, são servidores públicos que se omitiram, não apresentaram nenhuma resposta e, por outro lado, encorajaram a invasão em terra indígena. Então, isso deve ser apurado pela Polícia Federal, deve ser investigado, e pelo Ministério Público Federal, se houve a configuração desses crimes em torno de pessoas que atuaram, que deveriam atuar, na verdade, e não na atuaram e proteção, têm né? uma obrigação. Tanto a Deputa... proteção Uhum, como em outras áreas que são uhum, obrigatórias a FUNAI. A FUNAI é uma autarquia que tem um estatuto, que tem uma missão institucional. E sim. quando não responde, além de se omitir, prevarica.